Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é terça-feira, é dia de mais uma devocional. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Provérbios 12, no versículo 18, que diz o seguinte: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Nessa tarde, eu tô gravando o vídeo de tarde, independente do período que você esteja assistindo, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem sido sábia? Gente, como é difícil, né? É muito difícil. Uma das áreas que o Senhor me levantou para trabalhar e que eu sou apaixonada por essa parte da obra do Senhor é a questão da cura, a questão da libertação, a cura emocional, a cura da mente, né? A cura da alma. Porque o que Deus fez na minha vida foi tremendo. E eu, desde pequena, eu fui muito defraudada, muito machucada, mas o Senhor foi bom, Ele é bom em todo o tempo. E quando Ele me resgatou, eu tive um período que eu passei pela olaria, né? Na verdade, o verdadeiro cristão, ele precisa passar pela olaria várias vezes durante a caminhada cristã. E o que é passar pela olaria, Érica? É quando a gente se coloca nas mãos do Senhor e fala: Senhor, se necessário for, me quebra e me faz de novo. Mas não é que Ele vai quebrar a gente, vai dar uma porrada na gente, não é isso, né? A gente vai para a olaria quando a gente precisa ser tratado, ser curado. E isso acontece durante toda a caminhada cristã, né? E para que isso acontecesse de uma maneira firme, né, para que eu não ficasse titubeando para lá e para cá, Deus colocou na minha vida pessoas que foram verdadeiros médicos, se é que eu, né, uma figura de linguagem, digamos assim, verdadeiros médicos que cuidaram de mim, que são verdadeiros servos e servas do Senhor, e que plantaram em mim a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra que cura. E isso não é a história da carochinha, isso é verdade. Eu não sei se vocês já passaram pela situação de alguém falar um versículo bíblico ou de você estar assistindo uma pregação e você falar assim: nossa, mas eu já li esse texto 4, 5, 6 vezes e eu nunca pensei dessa forma, né? Eu nunca entendi realmente o que significa esse versículo e de repente o Senhor traz o entendimento. É quando está acontecendo ali algo na nossa alma, no nosso espírito, né? É quando a gente fala que a gente recebe a palavra no espírito, não é na razão. Porque na razão a gente raciocina sobre aquilo, muitas vezes a gente esquece, enfim. Quando a gente recebe uma palavra no espírito e aquilo causa em nós algo dentro de nós, a gente nunca mais esquece. E é interessante isso, né? Eu acho isso tremendo, porque isso é ser testemunha. A gente falou um pouquinho sobre isso na classe de líderes, a questão do testemunho. Para que eu seja testemunha de algo ou de alguém, eu preciso viver aquilo de verdade, né? Viver o milagre, viver o sobrenatural, eu preciso viver aquilo. Ah, Érica, mas eu nunca vivi. Eu duvido muito que alguém que seja em Jesus nunca tenha vivido o sobrenatural de Deus. Eu não tô falando que você tem que ficar vendo o anjo subindo e descendo toda hora, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo nas pequenas coisas, o sobrenatural de Deus está nas pequenas coisas também, né? E quando a gente fala sobre a palavra de Deus, a palavra que traz cura é a palavra que eu testemunho, que você testemunha. E isso traz cura para nossa alma, traz cura para nossa mente, e isso é maravilhoso. Eu estava conversando com uma pessoa que está passando por um processo de divórcio, enfim. Oi? Oi. Tudo bem? Sim. E fala oi. Oi. O que você quer? Uma mosca tá tentando me pegar. Já eu vou lá pegar a mosca para deixar. Uma benção. Filhos são herança do Senhor. E aí eu tava conversando com essa moça por causa, né, uma situação de divórcio, enfim. E durante a conversa eu disse pra ela assim: olha, não se sinta culpada pelo que aconteceu, né? Não se sinta culpada. Eu não vou entrar em detalhes aqui,
porque isso é sigilo, e também não vou falar o nome, né? Mas eu disse pra ela, não se sinta culpada. E aí, eu não sei como ela recebeu isso, né? Ela que pode dizer como ela recebeu. Mas naquele momento eu quis trazer para ela uma palavra de cura, porque ela foi prejudicada. E eu queria levar para ela cura, eu queria levar para ela uma palavra de esperança. E eu não sabia como. E naquele momento o Senhor me trouxe isso ao coração e disse, diga para ela não se sentir culpada. Então naquele momento eu quis ser instrumento de bênção na vida dela. Como eu quero ser instrumento de bênção 24 horas. E eu creio que você também é assim. Só que nós somos humanas, nós não somos super-heroínas. E tem hora que a gente fala o que não deve. Tem hora que a gente coloca palavras que não eram para ser colocadas. E nesse momento a gente precisa ir aos pés da cruz e falar para o Senhor, Senhor, pequei. Falei besteira, não deveria ter falado. E não se iluda achando que apenas o palavrão é palavra maldita, tá? Palavrão é palavra maldita, palavrão não deve ser palavra usada por nós, mas há muitas outras coisas que a gente fala e que também são coisas malditas. Então, por exemplo, quando você chegar para um filho e você tá no calor do momento, naquele, né, dependendo do que o filho aprontou, enfim, a gente sabe que cada um tem uma rotina, enfim. E aí você como mãe chega pro teu filho e fala assim, você é um desgraçado. Você não presta pra nada. Gente, isso tem um peso muito grande no reino espiritual. Ah, Erika, mas você não sabe o que meu filho fez. Não sei, posso não saber, mas eu sei que você como mãe, você precisa ter sabedoria. Porque você como mãe é autoridade sobre a vida do teu filho, assim como o pai também é. Mas a mãe é autoridade, tô falando para mulheres, tô falando de mãe. Você mãe, você precisa ter sabedoria para falar com seu filho, com a sua filha. Você esposa, como você tem falado com o seu marido? O que você tem falado para ele? E quando ele não tá? Gente, eu passei por uma situação, eu tenho muitas histórias para contar, gente. Porque de verdade, quando eu decidi ir por Jesus, a minha vida virou uma verdadeira aventura maravilhosa e eu não largo jamais. Então, assim, cada dia é uma coisa nova com o Senhor. E eu tava fazendo uma determinada oração e como todo casal, tem hora que, né, a gente discorda do marido e tem hora que a gente discorda de algumas coisas que ele faz, como o marido também discorda de nós. Nós somos seres humanos. E eu estava orando ao Senhor por uma coisa tão banal. Mas naquele dia juntou tanta coisa tinha acontecido. E eu coloquei tudo aos pés do Senhor. Falei, Deus, eu fazer isso. E falei algo determinado em relação ao meu casamento para ele. Eu disse, Senhor, poxa. E falei. E aí o Senhor disse assim para mim, Erika, 2 coisas que eu tenho para falar para você. Falei, lá vem. Ele disse assim, primeira coisa, você orou 5 anos para casar. O seu marido, além de resposta de oração, ele é o seu milagre. Porque, gente, eu achava impossível casar depois de ter um filho, tá? Eu, pra quem não sabe, pra quem não conhece essa parte da história, eu me converti quando eu tava grávida de 8 meses. Acho que eu já comentei isso em algum momento. À beira de um suicídio. E eu não casei com o pai da minha filha. Tive a minha filha solteira. E passei por vários processos. Enfim, quando eu conheci o meu esposo, que vocês conhecem, eu já... A Júlia, a minha filha mais velha, já tinha 5 anos. E aí, gente, foi muito difícil, porque eu falava assim, como que alguém vai olhar pra mim? Uma crente, grávida, solteira, pra mim era um milagre. Pra mim, um rapaz de Deus olhar pra mim, do jeito, como passado que eu tinha, pra mim era um milagre. Então, quando eu conheci o Alexandre, né, eu chamo ele de Alexandre, pra vocês é pastor Alexandre, enfim... que às vezes as pessoas falam assim, ai, Alexandre, mas ele é meu marido, tá, gente? Não é falta de respeito, não. E aí, quando eu o conheci, eu falei, Senhor, é um milagre? Não é possível que o Senhor... E ainda assim, por ele ser pastor, eu tive que lutar comigo mesma, né? Achando que eu não era digna, enfim, uma série de coisas que em um outro momento a gente conversa sobre isso. E aí o Senhor falou nessa oração pra mim, ele disse, Erika, ele é o seu milagre.
Lembra que você orou? E eu falei, é verdade, Senhor. Sabe quando clarei assim? Eu falei, é verdade, Senhor. E ele disse assim, Érica, aprenda a valorizar o que você tem em casa. Porque às vezes, meninas, tem hora que a gente tem razão nas nossas reclamações. Mas tem hora que a gente fala demais. E eu faço isso também. Eu tô no processo cada dia é um dia. Quem caminha perto de mim sabe que eu não me faço de super heroína porque eu não sou. A crente perfeita porque eu não sou. Eu tô em processo até que Jesus volte. Algumas coisas eu tô melhorando, outras eu tô na luta e assim a gente vai. E é assim com todo mundo. Então, a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente reclama, as coisas que a gente fala. Naquele momento eu tava em oração, então eu tava falando com meu pai. Mas e se eu tivesse falado pro meu marido aquilo que eu tava falando pro Senhor? Provavelmente ele ia ficar bem chateado comigo. E aí, gente, aí começa todo um processo. Aí pede perdão, aí tem que conversar. Coisas que a gente pode evitar. Por quê? Porque a nossa boca, ela fala muito. E nós como mulheres, eu acredito, pelo menos a maioria das mulheres que eu conheço, nós somos assim. A gente tá um assunto, daqui a pouco emenda no outro, quando vai ver, volta no assunto. E a gente vai falando. E Deus tem me ensinado. Gente, como é difícil. Deus tem me ensinado a ficar mais quieta. É muito difícil. É um processo muito difícil. Mas há um momento de falar e há um momento de calar. Só que Deus está me ensinando a falar de maneira correta. É muito difícil, porque a maioria das vezes eu erro. Mas eu estou em processo de cura. Eu estou em processo de chegar lá, né? Como uma mulher virtuosa. Né? Então, todas nós como mulheres, nós estamos em processo de chegar aonde Jesus espera que a gente chegue. E uma das coisas que a gente precisa prestar atenção é na nossa boca. Porque a gente fala muita coisa, a gente fala, e às vezes a pessoa fala assim, você lembra que você me falou? Você fala, não lembra, porque a gente fala muito. E tem homem que fala muito também, tá bom, gente? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu estou falando para mulheres, por isso que eu estou falando de mulheres, tá? Então a palavra diz o seguinte, que tem palavra que fere como espada. A espada, ela fere a carne, a parte de fora. E a palavra maldita, ela fere por dentro. Só que a ferida que faz na pele, muitas vezes, você cuida e ela sara. A ferida na alma é difícil de curar. É muito difícil. Então vamos prestar mais atenção no que a gente fala, a forma como a gente fala. Porque se a palavra diz que é necessário a gente prestar atenção nisso, é porque é necessário. E para acrescentar aí, depois você vai ler, por favor, lá em Tiago 3, no começo do capítulo, na primeira parte do capítulo, fala sobre a língua. Tiago vai falar que a gente precisa refrear a língua, que se a nossa língua não produzir coisa boa, o nosso corpo todo vai ficar complicado. Isso é lá em Tiago que fala. Eu quero que você leia depois, por favor. Então vamos prestar atenção no que a gente tem falado e a forma como a gente tem falado. Não é que você, não posso falar mais alto. Não é isso, gente. Ninguém é boneca de pano. Estou dizendo que o que você fala. Então, cuidado na hora de amaldiçoar, na hora de, mas a fulana me feriu. A palavra diz o seguinte, abençoa aquele que te persegue. A palavra está dizendo isso, não sou eu. Então, vamos prestar atenção. Eu estou nesse processo e eu quero que você também se deixe curar e se deixe ser tratada pelo Senhor nesse sentido, tá bom? Eu tenho alguns recados para vocês. Os nossos cultos online continuam acontecendo no Facebook e YouTube, ok? Nessa semana o nosso bispo vai passar por uma cirurgia, então por favor orem por ele, para que essa cirurgia corra tudo bem, vamos cobri-lo em oração. E na sexta-feira nós temos a vigília regional de oração das 6 da tarde até a meia-noite, que vai acontecer online pelo site da Metodista Terceira Região. Aí no grupo depois eu passo o link para vocês. Tá bom, queridas? Deus abençoe e que essa palavra venha atingir o seu espírito, para que você reflita e para que você melhore, assim como eu também tenho tentado melhorar. Tá bom, meninas? Deus abençoe. Um beijo e boa semana.